E se eu te dissesse que uma inocente fábula está falando dos seus obstáculos, dos seus desejos, dos seus impulsos? Você acreditaria? Vamos explorar juntos. Mas antes, já se inscreve aqui no Alma Sem Fronteiras. A cada episódio, traremos conteúdos de Mara Flores sobre ir além das fronteiras e te levam além do óbvio. E se eu dissesse que aquelas historinhas, aquelas bem fofas de animais que a gente costumava ouvir antes de dormir. As fábulas infantis. Isso, tipo Esopo e tudo mais. E se eu dissesse que elas são, na verdade, um manual brutal de sobrevivência política e psicológica? Nossa, brutal é uma palavra forte, mas eu concordo. Em gênero, número e grau. Pois é, porque geralmente a gente imagina esse material como algo muito reconfortante, sabe? Aquela voz suave dos pais, a promessa de que o bem sempre vence o mal. Tipo uma verdadeira pílula de tranquilidade. Com certeza. É a construção de um ambiente que parece totalmente inofensivo. Um lugar onde a moral é mastigada e a gente sabe exatamente quem é o herói e quem é o vilão da história. Exatamente. Mas quando a gente pega a pilha de fontes do nosso mergulho de hoje... Que, por sinal, é maravilhosa. Sim, uma coletânea riquíssima. Tem as raízes lá do Esopo, a sagacidade do La Fontaine. E, claro, as adaptações geniais do Monteiro Lobato. Que dão um toque bem peculiar para tudo isso. Exato. Quando a gente lê isso hoje, a história muda de figura completamente. Muda mesmo. Esses textos que durante séculos foram empacotados como exercícios de interpretação de texto para crianças, eles se revelam um verdadeiro soco no estômago. Um soco bem dado. Sim, isso quando são lidos com atenção, claro. É o fim absoluto de qualquer ilusão, né? Quando a gente olha para isso com a lente da vida adulta, fica muito claro que não tem nada de inocente ali. Nada mesmo. E é por isso que a nossa missão nessa análise profunda de hoje não é ficar aqui lendo historinhas ou, sei lá, imitando vozes de animais. Ainda bem, porque eu sou péssima com vozes. A missão é garimpar o ouro psicológico que está escondido nessas entrelinhas. Nós vamos mostrar como esses textos, que são milenares, funcionam na prática, hoje em dia. Como um mapa do comportamento humano. Perfeito? Mapeando desde o nosso próprio auto-engano até a dinâmica mais dura de poder que existe por aí. Certo, vamos desempacotar isso. Bom, o que torna essa roupagem de animais falantes tão brilhante é que ela serviu historicamente como o perfeito cavalo de Troia, sabe? Cavalo de Troia. Como assim? Pensa no contexto histórico. Se lá na antiguidade um pensador dissesse na cara de um rei governante que ele era um tirano cruel, bom, a cabeça desse pensador rolaria na mesma hora. Ah, claro. Não tinha liberdade de expressão naquela época. Era guilhotina na certa. Exato. Ou a espada, né? Mas se a mensagem viesse disfarçada na história de um lobo faminto ou de um sapo invejoso, ela passava ilesa. Caramba, é verdade. Ninguém ia prender o cara por contar uma história sobre um sapo. Pois é, a crítica social encontrava aceitação justamente porque tinha penas e pelos. Era disfarçada. Muito inteligente. E a nossa ideia hoje é retirar essa fantasia. Tirar os pelos e expor a anatomia do comportamento humano, crua. Sensacional. Então, vamos começar pela primeira lente com a qual a gente enxerga o mundo. E já adianto que essa lente costuma estar bem embaçada. Bastante embaçada, para falar a verdade. A nossa mente, ela faz um esforço colossal, tipo um esforço gigantesco mesmo, para distorcer a realidade que está bem diante dos nossos olhos. E o objetivo disso é um só. Proteger o nosso próprio ego. Exatamente. Proteger o ego. E o exemplo mais emblemático do nosso material de hoje sobre isso é aquela clássica fábula da raposa e as uvas. Ah, sem dúvida. Essa é uma das maiores obras-primas sobre o auto-engano. A cena é super simples, né? A raposa tá lá, faminta, e vê uma parreira carregada de uvas suculentas. Uvas que ela quer muito comer. Muito! Aí ela toma impulso, ela salta, ela tenta escalar, faz de tudo, mas falha miseravelmente. Porque a altura simplesmente é maior do que a capacidade física dela. É um fato. Um fato incontestável. E qual é a reação dela? Ela não para, olha pra cima e pensa, tipo, nossa, eu preciso treinar mais? Ou, eu sou muito baixa pra isso. Não, de jeito nenhum. Isso machucaria o ego. Exato. Ela apenas vira as costas, vai embora e decreta em voz alta.
Elas estão verdes mesmo. É cômico de tão absurdo, né? É hilário. Mas por que a gente faz isso? Então, o que é fascinante aqui é que essa fábula tão simples mapeou mecanismos de defesa cognitivos muitos e muitos séculos antes da psicologia sequer existir como ciência. Séculos antes de falarmos sobre terapia, o Esopo já estava lá. Exatamente. A raposa ali, ela está experimentando o que a gente chama na psicologia de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, Isso. Existe um conflito mental que é insuportável para ela lidar. que é o fato de que ela quer muito a uva, mas não consegue pegar. Perfeito. O desejo intenso bate de frente com a incapacidade física. E para aliviar essa dor da frustração, para não ter que admitir a própria incompetência, o que a mente dela faz? Reescreve a realidade. Ela muda a narrativa inteira na cabeça dela. Muda tudo. O problema deixa de ser a falta de habilidade da raposa e passa a ser a uva. A uva é que, de repente, ficou inadequada, ficou verde. E olha, é exatamente isso que a gente vê no dia a dia. Direto. Ah, o tempo todo. Tipo, alguém recebe aquele e-mail padrão de rejeição de uma vaga de emprego, né? E aí, no minuto seguinte, a pessoa já vira e diz: "Ah, eu nem queria mesmo trabalhar lá. Ouvi dizer que a cultura daquela empresa é péssima." É a mesmíssima raposa, só que de terno e crachá andando no parreiral do escritório. Exatamente. Só que, bom, esse mecanismo de auto-engano ganha contornos bem mais sombrios quando a gente olha para outra fábula, a coruja e a águia. Nossa, sim. Essa muda o tom completamente. Porque na raposa o auto-engano custa só o orgulho, né? Mas na da coruja custa vidas. Essa é uma fábula pesada. A premissa dela é um acordo de paz, certo? Isso. A águia e a coruja prometem não atacar os filhotes uma da outra. Fazem um pacto ali na floresta. Mas a águia, muito pragmática, pede uma descrição dos filhos da coruja para não cometer nenhum erro na hora da caça. Um pedido lógico. Super lógico. E aí a coruja, que está totalmente cega pelo afeto materno, começa a descrever seus filhos. E como ela descreve? Ah, ela diz que são as criaturas mais lindas da floresta, cheias de graça, com uma beleza rara, uma plumagem maravilhosa. Tá, e aí o que acontece? Dias depois, a águia sai para caçar, e ela encontra um ninho com 3 filhotinhos que o texto de Lobato descreve literalmente como monstrengos, piando de bico aberto, depenados, Bem feinhos mesmo. muito feios. Aí a águia usa uma lógica completamente fria. Ela pensa: bom, a coruja me disse que os filhos dela eram maravilhosos. Esses bichos aqui são horríveis e desengonçados, logo, não são filhos dela. Uma dedução mortal. E aí ela devora os 3. E o mais chocante é o final. Quando a coruja vai lá chorar e cobrar o acordo, a águia responde de uma forma puramente burocrática. Ela não sente culpa nenhuma. Nenhuma. Ela diz: ah, aqueles eram os teus filhos, mas não se pareciam em nada com o retrato lindo que você me fez. Nossa. E a moral do Lobato para isso é espetacular. É genial. Ele diz que para retrato de filho ninguém deve acreditar em pintor pai. Quem ama o feio, bonito lhe parece. E veja bem, a percepção da coruja estava tão ofuscada pelo amor e pelo apego que ela foi incapaz de descrever a realidade objetiva. Ela não conseguiu ver os filhos como eles realmente eram. Exato. E a lição não é sobre estética animal, tá? Não é sobre quem é bonito ou feio. É sobre a recusa humana em aceitar as próprias limitações e a realidade nua e crua. Porque quando a gente se baseia apenas no que a gente quer sentir, a gente entrega os nossos pontos cegos de bandeja para o mundo real. E o mundo real, que nessa fábula é representado pela águia, ele não tem um pingo de pena das nossas ilusões. O mundo real simplesmente engole a nossa ilusão. Literalmente. E por falar nessa recusa da realidade, isso leva a gente direto para a fábula do sapo e o boi. Ah, clássica. Outro exemplo perfeito de falta de noção. Total. O sapo tá lá no brejo e vê um boi imenso bebendo água. E tomado por uma inveja absurda, ele decide que vai ficar daquele tamanho. Uma meta bem realista, né? Muito. Aí ele começa a puxar o ar, e puxa o ar e vai estufando a barriga. E os outros animais em volta começam a reparar. Sim, eles estão vendo a realidade de fora de forma objetiva e tentam avisar o coitado. O pato diz que é impossível. A garça manda ele parar com aquela bobagem porque ele vai se machucar. Mas ele escuta? Claro que não. O sapo ignora os conselhos, mergulha na própria fantasia e infla até explodir. Literalmente ele explode. É uma imagem muito forte.
É a destruição causada pela tentativa fútil de tentar caber em um molde que não pertence à nossa natureza. E o mais bizarro é que o boi nem percebe o que está rolando. Repare nisso, o boi não faz absolutamente nada contra o sapo. Ele só tá lá, existindo e bebendo a água dele. A ruína do sapo é inteiramente obra dele mesmo, Autodestruição pura. gerada pela distorção de como ele enxerga o outro e a si mesmo. O complexo de inferioridade ali é fatal. E sabe qual é a imagem que veio muito forte à minha mente lendo isso agora? Qual? É a analogia mais perfeita que existe para as redes sociais modernas. Nossa, sim, com certeza. Diariamente a gente vê pessoas estufando as suas vidas na internet. Estufando a barriga para aparecer um boi, né? Isso. A pessoa faz dívidas terríveis só para comprar luxos que não pode pagar. Fabrica um sucesso que é totalmente oco. Viaja apenas para tirar a foto e postar. Tudo para quê? Para tentar se igualar a uma imagem, a um padrão. Exato. Tentar se igualar a um boi digital inatingível. E o pior, ignoram solenemente os avisos de amigos reais. Aquele amigo que chega e diz, cara, cuidado, você está gastando demais, está indo longe demais. A pessoa ignora tudo, como o sapo ignorou a garça, e continua estufando essa bolha de aparência até entrar em colapso. Seja um colapso financeiro ou um burnout mental. A vida explode por causa de uma pressão que foi totalmente inventada pela própria pessoa. É uma transposição impecável para o século XXI. O perigo real nem sempre vem de fora. Na maioria das vezes, o predador principal é a nossa própria incapacidade de aceitar quem nós somos de verdade. Perfeito. Mas bom, isso nos leva à próxima grande transição da nossa análise de hoje. Qual seria? Porque se até aqui a gente viu como nós mentimos para nós mesmos, a pergunta que não quer calar é: o que acontece quando os outros tentam nos manipular? Ah, e a dinâmica muda. Especialmente aqueles que têm uma força esmagadora, né? Como a gente faz para garantir a sobrevivência quando o predador é externo, real e muito mais forte? É aí que a gente mergulha de cabeça nas engrenagens da dinâmica de poder, e o exemplo mais cirúrgico das nossas fontes de hoje é o lobo e o cordeiro. Essa é de arrepiar. É. Diferente de outras fábulas, essa aqui não oferece muita esperança, não. O cordeiro tá lá, bebendo a água dele tranquilo no riacho, e o lobo decide que vai devorar ele. Só que ele não ataca do nada, né? Exato, ele não ataca de cara. Ele cria um pretexto moral. O lobo acusa o cordeiro de estar sujando a água que ele, o lobo, ia beber. E o cordeiro, que é todo certinho e racional, usa a lógica. Ele está fisicamente abaixo do lobo na correnteza do rio, então ele fala, olha, a água desce do senhor para mim. É fisicamente impossível eu sujar a água que está aí em cima. A lógica dele é perfeita, mas o lobo não desiste. Ele muda a acusação na hora e diz, bom, então foi você que falou mal de mim no ano passado. E o cordeiro rebate de novo com fatos irrefutáveis. Ele diz, mas eu nasci este ano, nem era vivo. O lobo tenta mais uma vez, então foi o seu irmão. E o cordeiro esmaga a retórica do lobo mais uma vez. Sou filho único. É impressionante, o cordeiro ganha o debate em absolutamente todas as frentes, usando o escudo da verdade. Ele joga limpo. Mas e qual é a recompensa dele por vencer o debate? O lobo simplesmente perde a paciência, larga a encenação toda e devora o cordeiro ali mesmo. E a moral de Lobato, para isso, cai como uma pedra de gelo. Contra a força não há argumentos. É um estudo impecável sobre tiranos. O objetivo do lobo nunca foi descobrir a verdade, ele só queria construir uma justificativa narrativa para mascarar o abuso de poder dele. Ele queria fingir que tinha um motivo justo. Exatamente. E o erro fatal do cordeiro foi acreditar que ele estava participando de um debate racional, onde os fatos importavam. Quando, na verdade, era só uma sentença de morte anunciada. A dura lição aqui é que, quando o poder absoluto decide agir de forma predatória, a lógica primorosa, os bons argumentos, eles se tornam inúteis. O tirano reescreve as regras em tempo real. Caramba! Isso levanta a grande questão de sobrevivência, né? Porque esse argumento não funciona. Como é que a parte mais fraca pode sobreviver a isso? A resposta, segundo as nossas fontes, não é usar a força bruta, porque, obviamente, o mais fraco vai perder. Sim. A saída é usar inteligência tática extrema, e é aí que entra a fábula do pulo do gato. Ah, essa é muito boa. A raposa, que é sempre muito ardilosa, ela finge um acordo de paz com o gato. E com aquela fala mansa, pede para ele ensinar ela a pular. Ela quer aprender os truques dele. Exato. O gato, que não é bobo e conhece bem a aluna que tem,
Ele ensina. Ele passa os saltos, as piruetas, quase tudo. Mas quando a raposa acha que já sabe o suficiente, ela rompe o acordo e dá o bote no mestre. Tenta atacar o gato. E o que o gato faz? É aí que ele executa um volteio perfeito, um mortal para trás e para o lado, um movimento super complexo que ele nunca, em momento nenhum, tinha ensinado para ela. O movimento secreto. Isso. A raposa erra o bote, bate a cabeça com tudo numa árvore e ainda tem a cara de pau de reclamar, tipo, pô, por que você não me ensinou esse salto? Audácia, né? Muita audácia. E o gato responde calmamente que esse é o segredo vital dele. É a carta na manga que salva ele de malandros como ela. Literalmente, é o famoso pulo do gato. O arquétipo do gato aqui é a antítese perfeita do cordeiro. Como assim? O gato compreende que a natureza de um predador não muda só porque eles deram um aperto de mão. Ele concorda em cooperar? Sim. Ele ensina, vive em sociedade. Mas, estrategicamente, ele omite a habilidade técnica mais crítica para garantir a própria vida caso haja uma traição. Ele sempre guarda um trunfo. O pensamento estratégico no mundo real exige trunfos silenciosos. Você não precisa e nem deve mostrar todas as suas cartas. Sensacional. E essa inteligência tática brilha de novo de uma forma incrível em A Onça Doente. Ah, do jabuti. Isso, a onça finge que está moribunda, lá no fim da vida, e pede para avisarem todos os animais da floresta. O plano dela é que a comida venha caminhando direto até a caverna dela, sem ela precisar caçar. Um plano bem preguiçoso e letal. Muito! E aí, movidos pela ingenuidade, alguns pela curiosidade, ou até por pena da onça, vários animais vão lá visitar e, claro, são devorados. Viram almoço. Mas o jabuti, ele não entra. Ele para na porta, analisa a situação e percebe uma coisa muito simples, mas vital. Ele olha para o chão e vê que há muitos rastros de patas entrando na caverna, mas não tem nenhum rastro saindo. É o pensamento analítico puro. A lógica dedutiva dele expõe a armadilha na mesma hora. Ele vira e vai embora. Exatamente. O jabuti, diferente dos outros animais, não se deixa levar pela emoção da notícia triste. Ah, a onça está morrendo, coitada. Não. Ele analisa os dados concretos do ambiente. Os fatos. O rastro de ida sem rastro de volta é a prova material de que a doença é uma farsa, predatória. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque assim, eu entendo perfeitamente a lição tática. Faz todo sentido. Mas Pode falar. se a gente aplicar isso hoje nas nossas vidas, se a gente ficar o tempo todo, 24 horas por dia, procurando rastros de perigo nas pessoas ao nosso redor, ou se a gente tiver que viver guardando sempre um pulo do gato no bolso, desconfiando das intenções de todo mundo, isso não nos torna excessivamente cínicos? É um bom ponto. Tipo, não corremos o risco de ficar meio paranoico nas nossas relações humanas? É uma excelente ponderação. Mas a literatura clássica não defende o isolamento paranoico. Tem uma diferença grande aí. Ela advoga a favor do pensamento crítico ativo. Pensa na fábula A Raposa e o Lenhador. Deixa eu lembrar dessa. A raposa está fugindo desesperada de um grupo de caçadores e pede pelo amor de Deus para um lenhador esconder ela. Ele concorda. E esconde o bicho. Ah, sim, lembrei. E aí chegam os caçadores. Isso. Quando os caçadores chegam e perguntam para o lenhador se ele viu a raposa passar, o lenhador diz, verbalmente, em alto e bom som, não vi raposa nenhuma. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele aponta furtivamente com o dedo, com a mão, para onde ela está escondida. Caramba, que traição dissimulada. Total. Os caçadores, porém, não percebem o gesto e vão embora acreditando na palavra falada. A raposa, claro, viu tudo. Depois ela sai do esconderijo e vai embora sem dizer um muito obrigada. E o lenhador acha ruim, né? Sim, ele cobra a gratidão. Ele diz, poxa, eu te salvei e você nem agradece? E aí a raposa responde que agradeceria sim se os gestos das mãos dele combinassem com as palavras da boca. Toma. A lição sobre cinismo versus pensamento crítico tá toda aí. Não é sobre desconfiar de todo mundo por padrão. É sobre não engolir apenas a retórica encantadora. É observar as ações. Exata. É observar se as ações de uma pessoa, ou seja, os sinais das mãos, os rastros no chão da caverna, se essas ações condizem com os discursos bonitos que ela prega. Isso não é paranoia, isso é proteção. Fascinante. Muito bem colocado. Então, o que tudo isso significa para a gente? Nós já lidamos com o nosso auto-engano na parte da raposa e do sapo, e aprendemos a nos defender dos predadores e tiranos.
Mas o material nos leva agora a uma terceira ameaça. Talvez a mais persistente de todas. Sim, a nossa própria insatisfação crônica. A ideia terrível de que muitas vezes o inimigo não é a raposa, não é o lobo ou a onça. O inimigo é a ilusão de que o que nós temos nunca é suficiente. Exatamente. Essa dinâmica moderna do ter mais e da pressão externa que frequentemente faz a gente destruir aquilo que nos sustenta de verdade. E o exemplo perfeito, mas assim, perfeito mesmo, desse perigo de dar ouvidos à pressão externa é a fábula O Homem, Seu Filho e o Burro. Essa é de dar pena de tanta vergonha alheia que a gente sente lendo. É quase uma esquete de comédia. Os dois estão lá caminhando na estrada de terra, puxando um burro, e aí passa alguém e diz: "Nossa, que idiotas! Tem um burro e vão a pé." Aí o homem, para não ser julgado, manda o filho montar no burro. Só que aí passa outro transeunte e diz: "Que absurdo! A juventude de hoje em dia, o jovem saudável montado e o pobre do velho a pé." Aí o que ele faz? O homem tira o filho e ele mesmo monta no burro. Isso. Mas a tortura não para. Passa um terceiro e critica: "Que pai egoísta, viajando no conforto enquanto a criança anda na poeira." Tentando agradar de múvio, os dois sobem no burro, o pai e o filho. E aí a próxima pessoa que passa grita o quê? "Que crueldade com o pobre animal! Dois pesados em cima dele, vocês vão matar o bicho." Essa tentativa de apaziguar a opinião alheia cria um loop impossível de resolver. Exatamente. É impossível agradar todo mundo. Desesperados para não serem criticados, o homem e o filho tomam a decisão mais absurda de todas. Eles decidem amarrar as pernas do burro num pedaço de pau e carregar o animal nas próprias costas. A inversão total de valores. E o final é trágico. Ao cruzar uma ponte carregando o burro, o animal se assusta com as risadas das pessoas ao redor, se solta das cordas e cai no rio. E se afoga. Sim, o homem perde o animal, que era o instrumento de trabalho dele, o próprio sustento, simplesmente por tentar ajustar a vida à opinião de um bando de estranhos. E a gente vê esse mesmo tipo de tragédia com fábulas sobre ganância pura. Quais? Lembra do cão que solta o próprio osso no rio? Ele tá com um pedaço de carne na boca, olha para o reflexo na água e acha que o osso do reflexo parece maior. Ele abre a boca para tentar pegar o outro e perde tudo o que tinha. Verdade. Tem o fazendeiro também que mata a galinha dos ovos de ouro. Ele acha que abrindo a galinha vai achar uma mina de ouro lá dentro e destrói a própria fonte de riqueza. Pois é. E isso tudo levanta uma questão importantíssima sobre a relatividade do valor. Por que nós somos tão ruins em perceber o valor do que a gente já tem? É uma boa pergunta. E é aqui que a fábula de Isaac e o Rabino, que também é conhecida como Poderia Ser Pior, se torna uma obra-prima dessa coletânea. Conta essa para quem não conhece. Então, o Isaac é um cara que vive com a família inteira numa casa minúscula, o lugar é um caos absoluto. Tem briga o tempo todo, criança chorando, zero espaço pessoal. Ele chega num limite de estresse e vai ao Rabino meio que desesperado, dizendo que a vida tá insuportável e que ele vai enlouquecer. E qual é o conselho do Rabino? Que ele precisa meditar. Quem dera. O Rabino diz pra ele voltar pra casa, pegar todas as galinhas que ele tem no quintal e colocar dentro de casa junto com a família. O Isaac deve ter achado que o Rabino era louco. Ele achou, mas por respeito ele obedece. Obviamente a situação fica pior, ele volta lá dias depois implorando por ajuda, aí o Rabino manda ele colocar a cabra dentro de casa também. Meu Deus. E depois, num terceiro encontro, manda colocar a vaca, a casa vira literalmente um inferno de barulho, cheiro ruim e sujeira. O Isaac chega à beira do colapso mental achando que vai, sei lá, se atirar num poço. Tá. E como o Rabino resolve isso? Então, quando o Isaac não aguenta mais nenhum segundo, o Rabino dá a última ordem. Volte para casa e tire todos os animais de lá. E a mágica acontece. A mágica acontece. A mesma casa minúscula, de repente, parece enorme, silenciosa e um verdadeiro paraíso de tranquilidade para a família. E o brilhante aqui é que o Rabino não mudou a metragem da casa. Ele não deu dinheiro para o Isaac. Ele só alterou o sistema de referência dele. Exatamente. Mostrou a ele, de forma bem radical, diga-se de passagem, como a nossa percepção de conforto e de valor é flexível. Antes, o Isaac estava cego para a bênção do teto que tinha, focado apenas no que faltava ou no pequeno desconforto.
É a quebra completa do viés de negatividade. E é muito louco pensar como a definição do que é valioso pra gente é muito subjetiva, não é? Totalmente subjetiva. A gente costuma ser muito moldado pelo que a sociedade lá fora diz que vale a pena ter. O que me lembra bastante a fábula do galo e a pedra preciosa. Ah, o galo pragmático. Esse mesmo. O galo tá lá, tranquilamente ciscando no terreiro, procurando alguma coisinha para comer, e de repente ele encontra uma joia valiosíssima, uma pedra preciosa caída no chão. Ele olha para aquilo, pensa um pouco e diz: Para um joalheiro, isso seria uma fortuna. exato. Para o joalheiro seria o achado da vida. Mas para mim, que estou aqui com fome, um simples grão de milho teria muito mais valor do que essa pedra toda. E ele deixa a joia lá e vai embora. É a sabedoria suprema do pragmatismo. O galo reconhece que o valor ditado pelo mundo exterior, a riqueza da joia, o status, aquilo é inútil para a biologia dele e para a sobrevivência dele naquele exato momento. Ele tem clareza do que ele precisa. Sim, e a verdadeira inteligência humana não é absorver as exigências ilusórias da multidão, mas é ter a clareza para focar no seu grão de milho. Ou seja, focar naquilo que genuinamente nutre e sustenta a sua própria vida e felicidade, independente de como os vizinhos ou o Instagram avaliam isso. Fascinante. Olha, eu estou impressionado. Então vamos tentar amarrar essa jornada toda que fizemos hoje. O que começou com a nossa expectativa de só revisitar alguns textos infantis se revelou, na verdade, um estudo incrivelmente denso do comportamento humano. Uma baita sessão de análise. Nós vimos, primeiro, como a dissonância cognitiva faz a gente mentir para nós mesmos só para proteger nosso ego, igual a raposa com as uvas verdes. Depois, vimos a dinâmica fria de tiranos que inventam lógicas absurdas para destruir os mais fracos. Mas aprendemos que o pensamento crítico e a retenção de certas habilidades... O famoso pulo do gato. Isso, que eles são escudos fundamentais para a gente sobreviver. E fechamos entendendo que a gratidão pelo que se tem e a capacidade de definir o próprio valor são os antídotos necessários para não jogar o nosso burro no rio por causa de pura pressão social. Decodificar todas essas fábulas antigas é, na prática, ter atalhos mentais poderosos para lidar com o escritório, com a política e até com a própria sala de estar da nossa família. Sem dúvida nenhuma. O conhecimento clássico entrega para a gente de mão beijada o mapa das atitudes que se repetem desde que a civilização existe. E para não perder o nosso costume, nós queremos deixar uma última semente na mente de quem está nos escutando agora. Um pensamento provocativo, baseado na fábula que se chama As Árvores e o Machado. Essa é fantástica para fechar. A história conta o seguinte: um lenhador vai até a beirata da floresta e faz um pedido que parece super humilde. Ele diz para as árvores que só precisa de um pequeno, muito insignificante pedaço de madeira. Só o suficiente para ele fazer o cabo do seu machado novo. Um pedido que parece inofensivo. Muito. E aí as árvores, talvez por ingenuidade ou tentando ser super generosas, resolvem ceder. Elas entregam uma árvore jovem e pequena para ele. Ele agradece, pega a madeira, monta um machado completo e... E aí a tragédia acontece. Imediatamente, ele começa a derrubar as maiores e mais antigas árvores da floresta. O velho carvalho, enquanto está caindo sob os golpes do machado, lamenta profundamente. Se nós não tivéssemos dado a ferramenta a ele, viveríamos centenas de anos. O que nos deixa a reflexão final perfeita para hoje. Quais são as pequenas concessões, as pequenas ferramentas ou os pedacinhos de madeira que nós estamos entregando hoje em dia? Excelente pergunta. Seja entregando para pessoas manipuladoras no trabalho, nas relações, ou até cedendo para os nossos próprios maus hábitos e auto-enganos diários. Que concessões são essas que acabarão servindo justamente para nos derrubar no futuro? A dica é: preste muita atenção em quem está pedindo lenha e para qual machado essa lenha vai servir. Que semente sensacional para a gente carregar durante essa semana. Prestem atenção nas mãos que quem pede madeira. Celebrar esse prazer de enxergar o mundo com novas lentes é exatamente o que nos move por aqui. Continuem sempre questionando o que parece óbvio e exercitando essa curiosidade. Explore nossa playlist Podcast Entre Linhas, onde traremos temas atuais e atemporais sem fronteiras. Mara quer saber, alguma fábula te tocou de um jeito que você não via antes?
Comente, compartilhe e deixe o seu like. Se tudo for sobre ser você, eu sou alma sem fronteiras. Eu sou alma sem fronteiras. Maraflores. Além do óbvio, onde o que está nas entrelinhas define.